o Barão de Itararé já tinha sugerido ao ministro Paulo Pimenta a realização dessa conversa, para entender quais são as prioridades da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, os desafios, os problemas, as dificuldades. Então, nós tivemos uma audiência com o ministro Paulo Pimenta, uma audiência muito positiva, muito rica, né? No dia 8 de fevereiro, lá em Brasília, um papo longo, com o Paulo Pimenta, com o Guto, com a equipe lá da SECOM, né? Depois, o ministro Paulo Pimenta esteve no seminário na Bahia, né, em junho passado, agora, um seminário promovido pelo Centro de Estudos Barão de Itararé, com apoio do governo do Estado. Eu não sei se o secretário André Curvelo já entrou aqui na nossa sala, secretário de Comunicação da Bahia, né? Nós voltamos a falar com o Paulo Pimenta da possibilidade de fazer esse bate-papo, né? E agora, finalmente, isso foi possível de realizar. A agenda do Paulo está carregadíssima, né? A nossa ideia é isso, é fazer uma conversa muito franca, muito amistosa, muito respeitosa sobre essa frente estratégica da comunicação, os inúmeros desafios, as inúmeras dificuldades. Quem atua na frente de comunicação sabe que nunca é fácil conduzir essa frente de batalha, né? Se está tudo bem, é só elogio. Se tem um ou outro probleminha, o cacete se volta sempre para essa área de comunicação, né? Então, é um desafio enorme que o Paulo assumiu, né? O Paulo, como deputado, todos nós conhecemos, sempre militou em defesa da democratização da comunicação e sempre privilegiou a relação com a mídia progressista, independente, alternativa, contra-hegemônica, sei lá que nome pode se dar, né? O ministro, o ex-deputado, né, e agora ministro, Paulo Pimenta, participou de várias atividades que o Centro de Estudos Barão de Itararé promoveu, como um seminário na Bahia, encontros de blogueiros. Então, agora ele está nessa frente no Ministério, nessa frente, nessa missão desafiadora, nessa baita trabalheira. Paulo, a palavra está contigo. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E é um desafio muito grande para mim também poder falar um pouco aqui sobre comunicação do governo para tantos companheiros e companheiras que têm toda uma vida, uma história, né, dedicada à comunicação. Com muito mais experiência, né, com muito mais sabedoria. Eu quero aqui me colocar muito à disposição de vocês para poder, não só aqui, mas manter de forma permanente esse diálogo, para que a gente possa construir junto, né, uma estratégia, construir junto uma política de comunicação. Eu acho que esse não é um desafio que está colocado só para nós, né? E, na verdade, eu vou falar sobre 3 ou 4 coisas para tentar transmitir um pouco para vocês o nosso sentimento, como é que a gente tem enxergado o país, o que a gente tem procurado fazer, né, nesse período, né, de 6 meses, do início do governo até agora. Né? Eu quero dizer para vocês que, nesse período, eu fiz muita pesquisa, né? Fiz muita pesquisa qualitativa, fiz muita pesquisa quantitativa. Eu fiz um esforço muito grande para que a nossa equipe pudesse mergulhar um pouco na realidade política do Brasil, para tentar entender um pouco que Brasil é esse que saiu da urna, né? Quer dizer, que Brasil é esse que nós temos hoje, que realidade do país é essa, para poder pensar como comunicar, como trabalhar dentro desse universo complexo e diverso que é o Brasil, né? O meu ponto de partida, quer dizer, o nosso ponto de partida é a eleição, né? O presidente Lula ele fez 37% do total de votos possíveis no primeiro turno. O Bolsonaro fez 32%. Né? O Lula fez 39% dos votos possíveis. No segundo turno, o Bolsonaro fez 37%. Nós tivemos uma diferença inferior a 2%. Foi a menor diferença numa eleição de segundo turno no Brasil desde o processo de redemocratização. Né? E tivemos 24% da população que não participou da eleição, ou por abstenção, ou brancos e nulos. Então, esse é o nosso ponto de partida. O total de pessoas que podia ter votado, o Lula teve 39% dos votos. Né? Curiosamente, do início do ano até agora,
entre as nossas pesquisas e as diferentes pesquisas dele, os mais variados institutos que foram, enfim, né, acompanhados por nós nesse período, ocorreram 15 pesquisas. E, em todas elas, a avaliação ótima, do ótimo e bom do governo do presidente Lula, ela variou de 37 a 41 de ótimo e bom. Ela foi o 39 dentro da margem de erro, 2 para cima, 2 para baixo. Se nós olharmos todas as pesquisas desde o início do ano, em todas elas, a aprovação ótimo e bom do governo, ela oscilou dentro dessa margem. Tá? Depois do dia 8 de janeiro, nós tivemos um fenômeno interessante. O bolsonarismo mais raiz, o ruim, aquele que avalia o nosso governo como ruim e péssimo, ele teve uma mudança depois do 8 de janeiro. Em torno de 20% das pessoas que votaram no Bolsonaro, elas rejeitaram os atos do 8 de janeiro. Então, aquela avaliação ruim e péssimo que vinha acompanhando o desempenho do Bolsonaro, ela cai do patamar de 37 e vem para 30, 26. E, curiosamente, nós temos um regular que sai de 24 e vai a 30, em algum momento ele chega até mais do que isso. Né? Essa votação que o Lula fez, o resultado da eleição, ele é um resultado linear? Evidente que não, e todos vocês sabem disso. O Lula só ganhou a eleição no Brasil entre as pessoas que ganham até 2 salários mínimos e que têm, no máximo, ensino fundamental, completo ou incompleto. Em todos os demais estratos sociais, econômicos, nós não ganhamos a eleição. Vou repetir. Nós só ganhamos a eleição entre as pessoas que ganham até 2 salários mínimos e têm, no máximo, ensino fundamental. Esse resultado da eleição ele foi linear no Brasil, ele é um resultado nacional. Eu quero mostrar esse mapinha para vocês, ele está invertido, mas dá para vocês terem uma noção. O vermelho é quem votou no Lula e o azul é quem votou no Bolsonaro. Então, a gente pode ver que o Brasil ele também está dividido geograficamente. Né? Então, nós temos um país com uma divisão. E outro mapa é curioso, que é o mapa do agronegócio no Brasil. 100 maiores cidades do agro. Se vocês compararem com o anterior, vocês vão ver que praticamente ele é o mesmo mapa. Então, nós temos um país que ele teve uma clivagem geográfica e econômica, social, por nível de escolaridade, por renda e por local de moradia. Né? Então, o Brasil que nos deu a vitória é um Brasil majoritariamente do Nordeste e de algumas outras regiões do país, de pessoas de baixa escolaridade e que ganham até 2 salários mínimos. E por que essas pessoas fundamentalmente votaram no Lula? Porque elas têm uma memória positiva, um legado positivo, e no seu imaginário elas sabem que a vida era melhor. Elas viveram melhor nos nossos governos. Elas experimentaram um período de vida melhor. Nós transformamos a vida dessas pessoas. E na memória afetiva dessas pessoas, essa mudança, essa vida melhor, ela só traduz na lembrança que elas têm dos nossos programas, das nossas ações. A vida das pessoas foi transformada pelo Luz para Todos, pelo Minha Casa Minha Vida, pelo Bolsa Família, pelo Mais Médicos. Então, qual foi o grande objetivo inicial do governo do presidente Lula e da comunicação? A ideia é que o Brasil voltou. O Brasil que volta, o Lula que volta para devolver para o povo brasileiro a oportunidade de viver com dignidade, a oportunidade de ser feliz. Reencontrar os programas, as ações, as iniciativas do governo que, num determinado momento, foram tão importantes e que proporcionaram que as pessoas vivessem melhor. E foi isso que nós fizemos. Se vocês observarem, nos 100 primeiros dias do governo, né, nós fizemos, inclusive, um momento importante, o Brasil voltou, e durante todo o primeiro semestre, o que a gente fez? A gente devolveu as políticas públicas. Né? Ele devolveu as políticas públicas. Ele recuperou.
É evidente que boa parte dessas políticas elas foram lançadas, mas elas ainda não chegaram na vida das pessoas. O presidente Lula, que é um grande frasista, ele costuma dizer que o governo é que nem um chuveiro quente, antigo, daqueles elétricos. A gente ligava e sabe que vai sair água quente, mas a gente fica um tempo ainda tomando banho de água fria, né? Exatamente, que é o tempo para que a coisa comece a chegar. Mas médico está chegando, a realidade está chegando, a vida está chegando, né? Então, o nosso primeiro objetivo foi consolidar um discurso voltado para a nossa base social, com programas e ações que mantivessem consolidado aquela base que votou no presidente Lula. E se nós olharmos, né, eu costumo dizer que qualquer atividade que a gente realiza precisa ter um método de aferição. E o método de aferição da política de comunicação do governo é a avaliação do governo. É o desempenho do governo. Entendeu? Então, se o objetivo era garantir, né, a base do governo coesa, aquelas pessoas que votaram em nós de forma coesa, a gente pode dizer que esse objetivo foi alcançado, né? O que nós vamos fazer agora? Quer dizer, nós estamos convencidos de que há uma clivagem entre, essa persona, esse personagem que considera o governo ruim e péssimo, que ele permanece praticamente intransponível. E tem um detalhe interessante, né? Quer dizer, historicamente, nas pesquisas do Brasil, quem avaliava os governos como ruim e péssimo, normalmente o ruim ele representava 75%. E o péssimo, né, ele representava 25%. Mudou completamente. Mudou completamente. Uma última pesquisa que eu vi, do 24% de ruim e péssimo, o péssimo tinha 18% e o ruim era 6%. Então, é um péssimo ideológico, é um péssimo calcificado, né? Que não tem como a gente, hoje, conseguir abrir um espaço de diálogo, de convencimento. É uma ação de médio prazo. Qual é a nossa estratégia hoje? É conversar com aquele camarada que considera o governo regular, né? E nós mergulhamos nesse universo irregular para entender quem é esse regular, o que ele faz, onde é que ele mora, quais são as suas expectativas, o que ele espera do nosso governo. E hoje temos um conjunto de políticas públicas sendo planejadas, de ações de comunicação voltada para esse público. A nossa estratégia hoje, ela não é mais o Brasil voltou, é o Brasil do rumo certo, que avança no sentido de ampliar a base de apoio do governo para setores médios da sociedade, parcelas que votaram no governo do presidente Lula e outras que não, que vejam que detalhe interessante. De cada 3 pessoas que consideram o governo regular, 2 não votaram no Lula. 2 não votaram no Lula. E que, portanto, estão, hoje, dispostas a nos ouvir, né? Agora, é evidente que eu estou falando aqui sobre o conteúdo da nossa estratégia. Agora, como é que nós fazemos para uma política de comunicação como a nossa chegue no Brasil, nesse país diverso, complexo como ele é, né? Então, a primeira questão que nós fizemos uma mudança bastante conceitual foi o aspecto da regionalização da política de comunicação do governo. Nós preparamos muito uma mudança dentro de tudo aquilo que nós encontramos aqui. E para que os companheiros e companheiras tenham uma ideia, as próximas 3 campanhas que o governo vai lançar, que é uma campanha de multivacinação, a campanha do PAC e a campanha do balanço dos 6 meses, ela terá 27 formatos. Ela terá uma campanha para cada estado, uma linguagem local, uma realidade local. As imagens que vão aparecer na campanha de multivacinação da Bahia vão ser imagens da Bahia. Em Pernambuco vão ser de Pernambuco. Os locutores vão ser dos estados. A linguagem vai ser dos estados. E nós vamos mergulhar nesse universo da regionalização e também da diversidade da forma de fazer com que essa comunicação aconteça. Eu vi que alguém falou aqui sobre rádio. Nós já triplicamos o recurso dos recursos da comunicação do governo para rádios. Nós já alteramos de forma muito significativa o volume de recursos que está sendo utilizado na comunicação regionalizada. E temos utilizado ferramentas, instrumentos que muitas vezes as pessoas não enxergam. Talvez muitos companheiros e companheiras não saibam, mas
Quando nós fizemos a campanha de recadastramento do Bolsa Família, nós fizemos um forte trabalho com entidades comunitárias no Brasil inteiro e utilizamos até carro de som. Mecanismos de comunicação direta com a comunidade, porque, evidentemente, que quem vai se recadastrar para o Bolsa Família, nós não vamos achar essa pessoa na Globo News ou na CNN. Então, temos utilizado as mais diferentes formas criativas, alternativas de comunicação para fazer com que a nossa mensagem possa chegar. Como nós estamos discutindo todo um projeto de parceria com as rádios comunitárias, de mudanças que nós queremos fazer para incluir as rádios comunitárias e as TVs comunitárias como ferramentas que fazem parte da estratégia de comunicação e mídia e patrocínio do governo federal. E vamos construir isso, né, junto com o debate que nós temos feito com essas entidades e assim por diante. Então, o aspecto da regionalização, o aspecto do conteúdo, né, regional, o aspecto da diversidade de meios e formas de fazer com que a comunicação possa chegar. São alguns princípios fundamentais que nós temos procurado utilizar na construção desse debate que nós estamos fazendo, né? Nós também fizemos um esforço grande nesse primeiro período, e é importante que os companheiros e companheiras saibam que a SECOM não existia mais como um ministério. Aqui nós não temos, por exemplo, um contrato de digital, nós não temos um contrato de eventos, tudo isso está em processo de licitação, né? Quer dizer, até agora nós ainda não contratamos, né, monitoramento, mídia digital, porque nós não tínhamos contrato para isso, né? Quer dizer, nós praticamente reconstruímos, reorganizamos a SECOM. Desculpa aí, 15 então, minutinhos. Boa parte daquilo que nós queremos fazer, ainda nós estamos numa fase de estruturação das condições para que esse trabalho possa ser realizado. Quer dizer, existem ferramentas elementares e básicas que nós estamos buscando ainda para poder ter uma comunicação do governo à altura da complexidade e da necessidade de nós poder dar conta desse país que é um país, né, da diversidade e da complexidade que é o Brasil, né? Então, nós temos consciência disso. Eu vejo muitos companheiros e companheiras que nos procuram para que a gente possa também ampliar a possibilidade de outras mídias fazerem parte da estratégia de comunicação do governo. E muita gente que nunca tinha sido cadastrada na SECOM hoje já está. Hoje eu conversei com um companheiro que me disse assim, pois é, mas teve uma outra época, no primeiro governo do presidente Lula, que não tinham todas essas exigências. É verdade, não tinham. Nós não tínhamos passado por situações como nós passamos, de investigações, né, do mensalão da 470, nós não tínhamos tido as mudanças na legislação que ocorreram, nós não tínhamos passado por um processo de mudanças, nós não tínhamos a quantidade de acordos do Tribunal de Contas que existem hoje, nós não tínhamos, né, uma fiscalização do Ministério Público Federal e nós não tínhamos um Congresso hostil como nós temos hoje. Eu não posso, na SECOM, sequer usar a expressão governo Lula. No máximo que eu consigo fazer é governo federal. Eu não posso fazer uma postagem, nenhuma postagem, por exemplo, que possa fazer dados comparativos entre esse governo e o outro governo. Para que os companheiros e companheiras tenham noção do que eu estou falando, um dos memes que mais viralizou durante esse primeiro semestre foi quando o presidente Lula foi fazer a visita no litoral norte de São Paulo e o nosso pessoal produziu um card comparando o Bolsonaro andando de jet ski em Santa Catarina e o Lula no litoral norte, lá no mês de fevereiro. É evidente que esse não é um conteúdo que pode ser produzido pela SECOM. E durante esse período, nós tomamos um conjunto de iniciativas para reunir com os partidos políticos da nossa base, com as bancadas de deputados federais e senadores e deputados estaduais, com as centrais sindicais, com as entidades dos movimentos sociais, para constituir uma rede de sustentação e apoio das ações do governo. E uma das coisas que eu quero, Miro, é conversar com os companheiros e companheiras que estão aqui hoje
para ver qual é a disposição dos companheiros também de integrarem essa rede. Por exemplo, eu fui deputado durante o governo do presidente Lula, presidenta Dilma, e uma das queixas que a gente tinha era a dificuldade de ter informação para poder defender as ações do governo. Né? Quer dizer, não, todos os deputados estaduais, federais, vereadores, pessoal da CUT, da Força Sindical, todo mundo que conversou conosco nesse período, por exemplo, recebeu ontem de manhã todas as informações sobre o Desenrola. Todas, para poder debater o Desenrola. E na sexta-feira recebeu todas as informações sobre o decreto que acabou com o projeto das escolas cívico-militares. E também recebeu todas as informações para explicar o que o Lula está fazendo na Bélgica, no encontro que ele está participando. Porque isso é informação em tempo real, que garante às nossas lideranças, aos nossos comunicadores, os nossos influenciadores, os nossos parlamentares, poder fazer um debate na sociedade que, do ponto de vista institucional, a SECOM tem uma enorme limitação. Né? Eu mostrei por esses dias para os companheiros que tem uma pesquisa que foi realizada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro que mostra que 66% das postagens que foram feitas no Brasil no sentido de desacreditar o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas foram postadas fora do Brasil e foram impulsionadas para dentro do Brasil. Para que a gente perceba que existe uma engrenagem, uma engenharia da extrema-direita sofisticada, que envolve muito dinheiro e que envolve também uma militância orgânica que faz essa disputa em tempo real conosco nas redes sociais. Então, prezados companheiros e companheiras, eu não quero me estender demais. Eu tenho muita coisa para falar, né? E eu coloco à disposição, Miro, para que a gente possa fazer outros encontros. Entre as pesquisas que nós realizamos, existe um estudo muito interessante, onde a gente identificou os 5 perfis onde nós tivemos mais dificuldade de comunicação na eleição e no governo. Né? Hoje nós estamos fazendo um trabalho específico de comunicação com esses grupos, que envolvem, né? Mulheres evangélicas, que envolvem o que a gente chama dos setores uberizados da sociedade, o universo do agro, servidores da área da segurança pública, que vem desde o guarda de trânsito, desde o agente privado até o exército, e jovens de periferia de 16 a 24 anos, na sua grande maioria, hoje, não estudam nem trabalham, votaram no presidente Lula para derrotar o Bolsonaro e ainda aguardam uma resposta das políticas públicas do nosso governo. Nós temos um estudo específico sobre esses 5 grupos, com pesquisas qualitativas, quantitativas e pensando no segundo semestre, políticas públicas direcionadas para dialogar com cada um desses grupos. Né? Então, prezados companheiros e companheiras, eu me coloco aqui à disposição de vocês para ouvi-los, né? E a gente poder construir aqui um bom debate no sentido de poder aprender aí com a experiência de vocês, mas, evidentemente, que é uma fala muito superficial sobre tudo aquilo que a gente está fazendo, sobre a dimensão daquilo que a gente pretende fazer.